Glória a Deus. É o Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 25. Os irmãos encontraram, amém? Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Querido Deus e Pai, aqui estamos nós, mais uma vez na tua santa presença, em reverência, cultuando a Ti, rendendo graças, louvores e culto ao Teu santo nome. Porque só Tu és um Deus vivo, só Tu és o Deus criador dos céus e da terra, só Tu és o Deus que se fez homem, viveu entre nós, sofreu a paixão, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tu és o Deus que mudou e transformou as nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa e maravilhosa presença, cultuando a Ti, ministrando louvores e adorando. E agora precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas nesta noite e prepara-nos, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo é que te oramos. Em nome de Jesus Cristo é que abrimos os nossos corações para ouvir o que tens a falar conosco essa noite. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse versículo que lemos é um versículo muito especial. Ele encapsula uma verdade muito bela e profunda. Quando Deus fala a Moisés: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Só que até Deus falar isso para Moisés, aos capítulos anteriores, né? Para a gente entender o que está acontecendo, né? Deus chega e diz: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Sim. E como é que foi isso? Lá no capítulo 24, você volta uma página aí da sua Bíblia, no versículo de número 12, está escrito o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Diga comigo: Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Que monte era esse? Esse era o Monte Sinai. Moisés saiu com cerca de 3 milhões de pessoas do Egito. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ele já tinha saído do Egito. A gente até na noite de Páscoa aqui, conversamos um pouco sobre o que significava a Páscoa, a saída, a libertação do povo do jugo do egípcio, do Império Egípcio. E ele já estava a caminho, já tinha caminhado, já estava no Monte Sinai, e ele estava com cerca de 3 milhões de pessoas. Ele tinha muita coisa para resolver. Contenda entre irmãos, alguma disputa de uma família com outra família, alguma insatisfação, desentendimento entre um e outro. Você imagina, 3 milhões de pessoas aproximadamente. Quanta coisa Moisés não tinha que lidar no seu dia a dia. E aí isso me faz pensar sobre a nossa agitação do nosso dia a dia. Quanto o nosso dia a dia é agitado. Quanto nós temos 1001 problemas
sem ter 3 milhões de pessoas com as quais nós estamos conduzindo-as do Egito até uma terra prometida, no meio de um deserto. Você imagina que já é muito problema. E nós, no dia a dia que não temos isso, muitas vezes nós vemos que nós não conseguimos contabilizar tantas dificuldades e problemas para resolver. Nós estamos numa vida agitada, muita coisa para se fazer, resolve-se uma coisa, aparecem outras 10 para se resolverem. E aí entra um desafio para nós. Como ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho? O cristão e os seus desafios contemporâneos. Estamos no mundo de barulho. E é um desafio para mim e para você, ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Diga comigo, ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Há muito barulho, há muitas vozes, há muitos sons, há muitos ruídos, há muita agitação. Como ouvir a voz de Deus? Deus, Ele fala conosco? Deus, Ele fala conosco. Nós estamos ouvindo a voz de Deus? Nesse mundo tão agitado, com tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, correndo de um lado para outro, a gente tem ouvido a voz de Deus? Moisés, num mundo muito agitado e barulhento, 3 milhões de pessoas sobre os seus cuidados, ele ouviu a voz de Deus. Então o Senhor falou a Moisés: Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Você tem ouvido a voz de Deus? No meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho no mundo, você tem ouvido a voz de Deus? Moisés poderia não ter ouvido a voz de Deus, ali atribulado com tantas situações para resolver, mas ele ouviu a voz de Deus. Se Moisés, com tantas ocupações, muito mais do que qualquer um de nós aqui, ouviu a voz de Deus, eu e você podemos ouvir a voz de Deus nesse mundo de barulho. Há um barulho muito grande, há muitas vozes. Como discernir, como ouvir qual é a voz de Deus? Existe aquilo que nós chamamos de audição seletiva. Os pais aqui sabem mais do que qualquer um, né? O filho está jogando videogame, ou ele está na internet, o pai chama, a mãe chama, fala alguma coisa, ele não escuta. Mas se o pai ou a mãe fala alguma coisa que ele quer escutar, ele escuta. Sim ou não? Aquilo que nós chamamos de audição seletiva. Você escuta aquilo que você quer escutar. Então, no mundo de tantos ruídos e tantos barulhos, você pode ouvir a voz de Deus. Mas você precisa selecionar aquilo que você quer ouvir. Você precisa ter uma audição seletiva no mundo cheio de tantas vozes e tantos barulhos. Senão você não vai escutar a voz de Deus. Você vai fazer como uma criança, como um adolescente, à frente do computador, navegando na internet ou jogando videogame. Seu pai o chama, sua mãe o chama e ele não escuta. Ele está tão fissurado lá na internet, lá no game, que ele não escuta. Você precisa, e eu preciso, ter uma audição seletiva para fecharmos os nossos ouvidos para alguns ruídos deste mundo e para termos a audição aberta para ouvir a voz de Deus. Porque diz o Espírito Santo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossos dias são dias de muita informação. Temos muita informação. É o tempo das redes sociais, em que as pessoas estão ligadas 24 horas nas redes sociais. Elas escutam cada tweet,
elas escutam cada mensagem, cada post. E a voz de Deus? Você tem escutado a voz de Deus? O mundo tem sido tão agitado que algumas pessoas, elas não querem mais nem no momento do culto se desligarem da rede mundial. Nem no momento do culto elas conseguem se desconectar para se conectar ao que Deus quer falar. As reclamações têm sido tão frequentes. Irmãos atendendo o telefone no meio do culto. Seus filhos lá em cima jogando e trocando mensagens direto. E você tão feliz, eu trouxe meu filho à igreja. Mas ele está tão envolvido com o barulho que ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele está tão envolvido com tantas vozes que ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Moisés tinha mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões de pessoas sob seus cuidados. Mas ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E nesses dias se torna tão importante a gente saber ouvir a voz de Deus. No meio de tantas vozes, tantos barulhos, tantos ruídos, é tão importante eu e você saber ouvir a voz de Deus. Esse é um dos grandes desafios contemporâneos, a gente parar para ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falando com a gente. Porque Cristo já dizia, porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. Muitos. São dias que apareceram muitas pessoas e aparecerão muitas pessoas para ensinarem e falar em nome de Deus o que bem querem. Você está disposto a ouvir o que Deus quer falar? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? No meio da agitação do seu dia a dia, você está disposto a parar e ouvir o que Deus está falando? Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala na voz de trovão e na voz de muitas águas. Ele fala estrondosamente, mas Ele também escolhe falar na brisa suave. E quando Ele escolhe falar na brisa suave, se você estiver atento aos ruídos, barulhos e às muitas vozes desse mundo de barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes no teu dia a dia, na simplicidade do dia a dia, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque você está muito afeito ao barulho desta vida. E Deus quer falar comigo e com você. Deus quer dirigir palavras específicas ao seu coração. E Ele quer que você aprenda a ouvi-lo neste mundo de barulho. Podem ligar um paredão perto da sua casa. Pode a Semace não aparecer e nem um Honda. Mas no meio de um barulhão, Deus, Ele quer que você ouça Ele falando com você. Deus, Ele quer falar conosco neste mundo de barulho. E eu e você temos o Espírito Santo de Deus para nos sintonizarmos com a sintonia do céu e ouvir a voz de Deus. Os nossos dias, amados, são dias em que esse barulho tem aumentado muito mais do que qualquer outra época. E os falsos profetas, eles surgem. E eles usam a mesma palavra. E eles aumentam mais o barulho do mundo.
E aí isso torna mais necessário ainda eu e você ouvir a voz de Deus. Jeremias, o profeta Jeremias, Deus o levantou e fez dele um profeta para Israel, no meio do cativeiro babilônico, no meio em que Israel estava sob o domínio da Babilônia. E a mensagem do profeta Jeremias é aquela mensagem que a gente não quer ouvir. Vai vir espada de Deus, vai vir a peste de Deus, vocês vão sofrer o dano, isso. E aí se levanta um outro profeta chamado Ananias, e outros também, e diz, não, é tempo de paz, é tempo de paz, é tempo de prosperidade, essa questão do domínio babilônico vai acabar, vocês podem contar, mais 2 anos vocês não estarão mais sob o domínio da Babilônia, e todos os utensílios que Nabucodonosor levou, ele devolverá ao templo do Senhor. Os dois se diziam profetas de Deus. Muitos quiseram ouvir o profeta que pregou paz, mas o profeta que era a boca de Deus, era o profeta que estava anunciando a espada. Era o profeta que estava anunciando a peste. Era o profeta que estava dizendo que eram 70 anos de cativeiro e não 2 anos. Era um profeta que estava dizendo, ainda não é tempo de paz. Deus mandou ele fazer um jugo, ele fez um jugo de madeira. Colocou aquele jugo de madeira no seu pescoço e disse, nós, as outras nações, estaremos sobre o jugo da Babilônia, porque quem diz isso é o Senhor. Ananias, o outro profeta, foi lá, arrancou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou o jugo em terra, despedaçou o jugo e disse, o Senhor diz que o jugo está despedaçado e é tempo de paz para vós. Estava dizendo o que o povo queria ouvir. Deus falou para Jeremias, Jeremias vai e agora diz que o jugo não é mais de madeira, mas agora o jugo será de ferro. Porque o jugo de ferro ele não vai poder quebrar. Só quem vai quebrar sou eu no tempo que é necessário quebrar. Quem ouvir? Ananias ou Jeremias? Jeremias entrou numa crise tão grande no seu ministério, no seu ofício, na sua chamada, que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele disse, maldito é o dia em que eu nasci, mas antes o ventre da minha mãe fosse a minha própria sepultura. Mas era ele o profeta de Deus. Era ele o profeta de Deus. Como saber nestes últimos dias ouvir a voz de Deus? Diz a palavra de Deus que nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina. Diga comigo, não suportarão a sã doutrina. Não suportarão o ensino verdadeiro. Terão como que comichão nos ouvidos, de tal forma que não suportarão. E eles farão mestres para si próprio, para escutarem o que eles bem entendem, aquilo que eles querem ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que o meu coração deseja. Eu quero ouvir aquilo que a boca de Deus quer falar. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus exige de nós um desprendimento das nossas próprias vontades, das nossas próprias emoções e dos nossos próprios sentimentos. Porque parece que nós, quando buscamos ouvir a voz de Deus, às vezes parece que o que nós mais queremos é a confirmação daquilo que está em nosso coração. Mas ouvir a voz de Deus é silenciar até a própria vontade do coração, o próprio sentimento, o próprio desejo, a própria vontade forte dos nossos planos pessoais e deixar Deus falar e ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus
é silenciar a nossa própria vontade e silenciar as vozes externas, muitas vezes, para ouvir a voz de Deus. No mundo com tantas vozes e tanta gente falando que estão falando em nome de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se possível fosse, enganariam a muitos, disse Jesus Cristo. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos, disse Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Se necessário for, diminua o seu tempo de navegação na internet. Se necessário for, diminua o seu tempo de televisão. Se necessário for, diminua o seu tempo de qualquer coisa que tenha impedido você de ouvir a voz de Deus. Porque é um desafio hoje ouvir a voz de Deus. É um desafio para mim e para você ouvir a voz de Deus. Porque Deus não parou de falar. Deus não fechou a sua boca. A boca de Deus permanece aberta. A boca de Deus permanece falando. A boca de Deus permanece comunicando-se com o seu povo. Deus está falando. Se não estamos ouvindo, a falha não vem do céu, porque Deus nos ama e está falando continuamente conosco. Vivemos nesse mundo agitado. Temos muito mais prontidão para falar e para reproduzir o barulho desse mundo do que mesmo para ouvir. Isso é presente até mesmo nos nossos momentos domésticos de oração. Os nossos momentos de oração em nossos lares. Nós falamos. Nos levantamos e acabou a oração. Dificilmente nós falamos e damos um tempo para ouvir Deus falar conosco. Estamos mais prontos para falar, para fazer as nossas petições, do que para ouvir a voz de Deus. Ore. Converse com Deus. Fale com Ele, mas deixe Ele falar com você. Dirija palavras a Ele, mas deixe Ele falar ao seu coração. Tenha prontidão para ouvir aquilo que Ele tem a dizer para você. Diga comigo. Ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Moisés ouviu a voz de Deus em um mundo de barulho. Pessoas eufóricas, pessoas que tinham saído do Egito, pessoas com as suas confusões, pessoas com intriga um entre outro, mas ele ouviu a voz de Deus. Subi a mim ao monte e fica lá. Segundo desafio. É entender que há um preço para a intimidade. Repita comigo. É entender que há um preço para a intimidade. Êxodo 24 e 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Deus disse, sobe a mim ao monte e fica lá. O que foi que Moisés fez? Subiu o monte. Ninguém sobe o monte, amados, sem estar preparado. Só sobe o monte quem está preparado. Sim ou não? Subir o monte exige esforço. Exige esforço subir um monte. O Monte Sinai, até hoje, os turistas vão lá, sobem um monte, para subir o monte em que Moisés subiu e teve essa experiência maravilhosa com Deus.
É umas 5 horas, 4 horas subindo um monte. Você não pode olhar para o monte e dizer, eu vou subir o monte. Não. Você tem que ter um preparo físico para subir aquele monte. Há um preço a pagar para a intimidade. Você não pode chegar e dizer, eu vou subir o monte. Não. Há um esforço na subida de um monte. Não se sobe o monte só com vontade. Se sobe o monte com preparação. É necessário um preparar-se prévio. Não dá para subir o monte sem uma preparação anterior. É necessário preparar-se para subir o monte. Moisés esteve pronto para obedecer à voz de Deus, porque ele estava preparado para subir o monte da intimidade. Você entende que há um preço para a intimidade com Deus? Deus pediu para ele subir um monte. E para subir um monte ele precisava pagar um preço do seu esforço pessoal. Porque aquilo que cabe a Deus em relação à nossa intimidade já está pago. Já está resolvido. No que depende de Deus, a nossa intimidade com Ele já está resolvida. Agora cabe a mim e a você pagar o preço da nossa intimidade com Deus. Porque aquilo que cabe a Deus já está pronto. Diz a palavra de Deus que o véu do templo, enquanto Cristo morria no Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Glória a Deus. Pastor, que véu é esse, pastor? Era como uma espécie, digamos que aqui fosse o tabernáculo, o templo, né? O templo que sucedeu o tabernáculo. E nós tivéssemos aqui uma cortina, um véu, que separava este lugar deste outro. E este lugar ficava aqui a arca do concerto, a arca da aliança, revestida de ouro, simbolizando a presença de Deus no meio do povo de Israel. E a este lugar chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, uma única vez ao ano. Mas no dia que Cristo estava morrendo lá no Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo. O véu rasgou-se de alto a baixo. O véu não se rasgou de baixo para cima. Ele rasgou-se de alto a baixo. Porque de baixo a cima seria uma obra mista, uma obra humana. Mas não foi obra humana. Foi Deus que rasgou de alto a baixo e abriu um novo e vivo caminho da intimidade com Deus. Enquanto a lei diz, mantenha a distância, Jesus Cristo, com a sua graça, abre o véu, Deus, de alto a baixo, e diz, aproximemo-nos com ousadia, aleluia, aproximemo-nos com ousadia do Santo dos Santos, do lugar da intimidade com Deus. Então o que cabe a Deus está pronto, o acesso está aberto. Agora eu e você precisamos pagar um preço da intimidade. Se a gente não conseguir pagar o preço mais simples de desligar um celular ou entrar na casa do Senhor, para ter um momento só com Deus, que se dirá no dia a dia, na vida diária. Nós estamos a mais de 100 dias do novo ano, o ano de 2012, que já não é mais tão novo assim, né? Eu vou fazer uma pergunta e você responde a você mesma. Nesses 100 dias, quanto destes dias você tirou para jejuar ao Senhor? Responda para você. Quanto destes dias você tirou para jejuar ao Senhor? Agora eu vou fazer uma pergunta a você e você pode respondê-la publicamente. Quem aqui quer intimidade com o Senhor?
Glória a Deus. Agora, as duas perguntas, elas têm uma relação. Essas duas perguntas, elas não estão divorciadas. A primeira pergunta, ela tem que ter uma relação direta com a resposta da segunda pergunta. Então, considera isso. Há um preço a pagar pela intimidade. É necessário um esforço para subir o monte. É necessário um esforço para subir ao monte. Sobe a mim ao monte e fica lá, Moisés. Há um preço a pagar da intimidade. Quando eu conheci a Daniele, tinha um preço a pagar para que eu a conhecesse mais, tivesse uma intimidade maior com ela, conhecesse ela de mais perto, o que ela sonhava, o que ela pretendia da vida, quem ela era, para mim, solidificar se era a escolhida de Deus. E esse preço era o preço de abrir mão de fazer uma disciplina durante a semana, para poder pelo menos ter uma noite na semana, para poder ir visitá-la na casa dela e conversarmos durante aquela noite e ir cultivando o nosso relacionamento. Há um preço. Você tem que abrir mão de alguma coisa para investir em intimidade com alguém. Não dá para investir e crescer em intimidade com alguém sem que você abra mão de alguma coisa. Você está disposto a pagar um preço para ter mais intimidade com Deus? Eu falei só uma disciplina espiritual. Eu falei só o jejum. Vou nem falar das outras. Mas o desafio de Deus para nós hoje é que é necessário pagar um preço para a intimidade. Nós estamos no tempo da graça, glória a Deus por isso. Mas parece que às vezes a gente quer fazer, como disse Bonhoeffer, queremos baratear a graça. Não podemos baratear a graça tem o seu valor, ela custou o sangue de Cristo vertido na cruz. E eu e você precisamos pagar um preço de crescermos na intimidade com Deus. Não se sobe o monte sem que haja uma exigência de esforço físico. Se eu fosse inventar de subir o Monte Sinai hoje, eu não subiria nem a metade dele, porque eu estou sem fazer atividade física já há alguns meses. Que assim não seja um monte espiritual, que o meu espírito, o seu espírito, esteja pronto e exercitado para subir o monte da intimidade com Deus. Subir ao monte não é tarefa fácil. Não é fácil subir ao monte. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: é gratificante. Eita Deus! A visão que tem-se em cima do monte paga o preço de todo esforço. E é lá que Deus tem visão para revelar a você. Porque é na intimidade com Deus que Ele vai revelar aquilo que Ele tem a te mostrar. Lá em cima do monte da intimidade com Deus. Lá em cima do monte, Moisés encontrou como que um fogo consumidor. Mas ele estava preparado para subir ao monte. Diga comigo, Moisés estava preparado para subir o monte. Glória a Deus. E quem de nós não estávamos preparados essa noite, o Senhor já está nos preparando. Glória a Deus. Chegando lá, amados, viram como que fogo. E Moisés estava pronto para entrar no meio daquele fogo. Oh, glória a Deus. Na nuvem daquele fogo. Mas quem aqui pode subsistir às labaredas de fogo? A palavra de Deus responde. Isaías, capítulo de número 33, versículo 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós
habitará com o fogo consumidor. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente ou suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Você viu que há um preço a pagar para essa intimidade com Deus? Tome nota desse versículo 15 de Isaías capítulo 33 e medite nele. Terceiro desafio. Primeiro, ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Repita comigo. Ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Segundo desafio, repita comigo. Há um preço para a intimidade. E Deus quer intimidade contigo. Terceiro desafio, repita comigo. Saber discernir as nuvens. Ficou fraco, não foi? Saber discernir as nuvens. Êxodo 24, 16 a 18. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Primeiro, a gente precisa saber ouvir a voz de Deus. Segundo, a gente precisa pagar o preço da intimidade. Terceiro, nós precisamos saber discernir as nuvens. Há muitas nuvens, amados. Há muitas nuvens, mas uma só é a nuvem que permanece. Diga comigo, uma só é a nuvem que permanece. Sabe por quê? Porque as outras nuvens, elas se desfazem e somem, como diz Jó no capítulo 7, versículo 9. A nuvem se desfaz e some, mas há uma só que permanece. A nuvem das drogas, a nuvem das casas noturnas, das boates, a nuvem da violência, a nuvem da prostituição, a nuvem do materialismo, todas elas se desfazem, são ilusórias, elas se vão, elas se desfazem e somem, mas a nuvem da glória de Deus, ela permanece. A nuvem, a fumaça da glória de Deus, ela permanece. Todas as outras nuvens, elas se desfazem, elas somem, mas a nuvem da glória de Deus, ela permanece, porque Ele sempre existiu e sempre existirá. A nuvem da sua glória jamais será apagada. A fumaça da presença da glória de Deus, a sua Shekinah. Algo importante, amados, em saber discernir as nuvens. A nuvem é ter paciência, saber esperar. Você sabe esperar? Saber esperar. Moisés soube esperar. Moisés subiu ao monte, ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 6º dia, Deus fala para Moisés: Moisés, sobe, entra aqui no meio da nuvem. Ele lá em cima, ainda esperando. E Deus manda ele subir mais para a intimidade com ele. E ele entra no meio da nuvem. Ele podia ter descido
O Senhor mandou eu subir, estou aqui, mas vou descer. Estou esperando há 2, 3 dias e nada. Mas ele permaneceu lá em cima. Sobe a mim ao monte e fica lá. E fica lá. Ele ficou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. No 7º, ele foi para o meio da nuvem. E ao entrar na nuvem, ele passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Enquanto Josué teve que ficar pelo meio do caminho com os outros anciãos, ele estava lá, no centro da manifestação da glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E ele lá no meio da nuvem da glória de Deus, porque ele soube esperar. Você está pronto a esperar a manifestação da nuvem da glória de Deus? Diz a palavra de Deus: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Oh, aleluia! A gente aprende nas Escrituras de um rei que não soube esperar. Samuel disse a Saul: Saul, você espera-me que ao 7º dia eu virei para oferecer sacrifícios. Saul era rei, Saul não era sacerdote. Saul não poderia oferecer sacrifício. Ele não era sacerdote. Não tinha credencial para fazer isso. Passou o 1º dia, passou o 2º dia, passou o 3º dia, passou o 4º dia, passou o 5º dia, o 6º, e ele se viu atribulado, porque ele viu a possibilidade do povo se dispersar. Ele viu a possibilidade do exército não reconhecê-lo como rei, começar a dispersar e a temer o inimigo. Por quê? Porque ele viu a nuvem do orgulho pessoal. Porque ele viu a nuvem do reino pessoal. Ele não viu a nuvem da glória de Deus. Porque se ele tivesse visto a nuvem da glória de Deus, ele teria esperado. Mas ele estava olhando mais a nuvem do seu próprio coração. E aí o que acontece? Ele oferece sacrifícios. E Samuel chega. Samuel olha para Saul e diz: o teu reino seria confirmado hoje, mas hoje mesmo Deus toma o teu reino de ti e já escolheu um, segundo o coração dele, para reinar sobre Israel. Você entende que é necessário esperar no Senhor? Você entende que é necessário esperar? Se ele diz: sobe a mim, Moisés, e fica lá, você não pode fazer nada enquanto não vier a segunda instrução. Saber discernir a nuvem. Não olha lá para baixo e vê o povo agitado e diz: eu tenho que descer porque tem muito problema lá embaixo, tem muita coisa para resolver, é muita contenda, é 3 milhões de pessoas lá embaixo, eu tenho que acudir, tenho que descer isso rápido para poder acudir esse povo. Não, ele ficou lá até a segunda ordem de Deus. No 7º dia, ele podia ter dito no 6º dia: Deus esqueceu de mim, vou subir um monte, vou descer um monte. Não, ficou lá em cima. No 7º dia, Deus o chamou e ele foi para o meio da nuvem. Espera mais um pouco, se Deus ainda não te mandou dar o segundo passo. Espera mais um pouco, se Deus ainda não mandou você dar o segundo passo. Não te precipita, não desce o monte. Você só pode descer o monte depois de estar revestido da glória e do poder de Deus. Você não pode descer para enfrentar lá o problema dos 3 milhões, enquanto você não tiver a sua face brilhando pelo seu encontro com a presença poderosa de Deus. Oh, Deus Santo. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Espere continuamente e louve o Senhor cada vez mais. Primeiro desafio neste mundo contemporâneo tão louco e tão agitado: ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Segundo desafio, nesse mundo que a gente quer tudo muito fácil e não quer um esforço por nada, né? Saber que a gente precisa pagar um preço para a intimidade. Terceiro, saber discernir a nuvem.
Todas as outras nuvens, elas se desfazem e somem, mas a nuvem da glória de Deus, ela permanece para sempre. O quarto desafio neste mundo contemporâneo: obedecer à referência divina. Diga comigo: obedecer à referência divina. Lá em cima no monte, Deus apresentou a Moisés os segredos. Oh, glória a Deus! Como disse Jaime, né? Numa das palestras que ele assistiu lá no Congresso Evangelizando o Sertão. Os segredos de Deus são revelados em oração. Você crê assim, amém? Êxodo 25:40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. No monte Deus revela o seu modelo. No monte Deus revela a sua referência. No monte Deus revela o seu padrão. E Deus diz para Moisés: Moisés, olha aqui, deixa eu apresentar a você o que você vai fazer lá embaixo. É isso aqui que eu quero lá embaixo. Você não vai chegar lá embaixo dizendo o que você vai fazer, como você quer fazer. Você vai fazer como eu quero que se faça. E esse aqui é o modelo. O modelo é o modelo que vem do céu. É esse modelo que você vai fazer lá na terra. É assim que vai ser o meu tabernáculo. É assim que vai ser os utensílios do meu tabernáculo. É conforme esse modelo que você vai fazer lá embaixo. Você não tem liberdade para a sua criatividade pessoal. A sua liberdade é para obedecer aquilo que eu estou te mostrando. Porque o que eu quero lá na terra é uma cópia do que eu estou te mostrando aqui. Nem existia xerox ainda, mas Deus já copiava, né? Está aqui, Moisés, desce lá e copia. Eu quero uma cópia disso lá embaixo. Eu quero uma cópia disso lá embaixo. Atenta para o que eu estou te mostrando e faz conforme o modelo que eu te mostro. Obedecer a referência divina. Obedecer o padrão divino. Obedecer o modelo divino. Não se conhece o modelo sem subir o monte. Não se conhece o modelo sem pagar o preço da intimidade. Não se conhece o modelo sem ouvir a voz de Deus. Você quer o modelo de Deus? Você quer o padrão de Deus? Você quer a revelação das coisas dos céus? Você precisa ouvir a voz de Deus, pagar o preço da intimidade e discernir a nuvem. Porque é lá no monte que Deus revela os seus segredos. É lá no monte da intimidade que Deus abre os segredos dos céus e diz para você o que Ele quer que você reproduza aqui na terra. Mas se você não subir o monte, você poderá fazer como a nação de Israel. A nação de Israel olhou assim pela janela e começou a ver as outras nações. E ela olhou pela janela e começou a ver as outras nações. E ela chegou para Samuel e disse: Samuel, tu já está velho e a gente não vai muito com os teus filhos. Então é o seguinte, o que a gente quer agora é um rei como as demais nações têm reis. O padrão de Israel não foi escolher um rei porque Deus queria um rei para ela, porque Deus era o próprio rei. Samuel se entristeceu. Samuel, te acalma. Eles não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim por rei deles. É a mim que eles estão rejeitando. Então deixa. Eles não querem um rei? Pois então você vai apresentar-se diante da multidão e vai dizer para eles todas as consequências da escolha deles. Eles não querem um rei igual ao rei das outras nações? Ele não quer um modelo aí da terra? Eu tenho um modelo do céu para vocês. Mas ele não quer um modelo aí da terra? Pois então diga para eles que vai ser assim, 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 assim. E as consequências serão essas, essas e essas e essas. Por quê? Porque eles não subiram um monte para ver o modelo de Deus. Por quê? Porque eles olharam para a janela para imitar os outros. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós precisamos receber o modelo de Deus. A única imitação que nós temos a fazer é a imitação do modelo de Deus. Pastor, mas não vai ter aquela noite, aquela boate aqui dentro da igreja? Não, não vai ter nada disso, porque aqui o modelo tem que ser o modelo de Deus.
Pastor, a gente não vai fazer uma noitada aqui, regada a isso e aquilo outro. Não, não. Aqui é o modelo que desce do céu. Aqui ninguém está para imitar ninguém. Aqui está para fazer o que está revelado na palavra de Deus. É o modelo descido do céu. É esse o modelo que tem para nós. Mas pastor, a juventude vai embora. A juventude não vai embora coisa nenhuma. Porque a juventude quer o modelo que desce do céu. A igreja não pode imitar o mundo. Qualquer imitação da igreja do mundo será uma imitação barata. Que a igreja não tem poder para imitar o mundo. Toda vida que a igreja tentar imitar o mundo, ela falhará. Ela falhará. Porque sequer ela conseguirá imitar o mundo. E o mundo não consegue imitar a igreja. Mas a igreja tem um poder do céu que não tem quem pode imitar. A igreja tem um poder que desce do céu, que não há quem possa imitar. Podem fazer de igreja o que quiserem, mas nós buscaremos lutar para que a igreja do Senhor Jesus, ela faça o que é revelado dos céus. Eu tive a oportunidade para dizer para vocês, um culto de doutrina, que o culto ele não é para o homem, o culto ele é para Deus. Diga comigo, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Ele é o centro. Jesus Cristo é o centro do culto. O culto é para Ele. Se o culto é para Ele, amados, é Ele quem diz como é que Ele quer o culto. Não sou eu quem digo como é o culto. Não é você quem diz como é o culto. É Ele quem diz como é o culto. Porque o culto é para Ele. Moisés, é o seguinte, esse tabernáculo que você vai construir lá embaixo, esse tabernáculo é o tabernáculo da minha habitação para me manifestar a minha presença no meio do povo de Israel. Para que saiba que eu estou convosco. E aonde vocês chegarem, vocês vão estender, armar esse tabernáculo. Mas esse tabernáculo é a minha morada? Pois então deixa eu dizer como é que ele vai ser. Ele vai ser assim, assim, assim e assim. Agora tu desce lá, Moisés, e faz conforme eu te mostrei. Tu desce lá e faz conforme eu te mostrei. Porque esse culto é para mim. Esse culto é para Deus, amém? Esse culto é para louvar e adorar o Criador. Esse culto é para adorar ao Senhor. Esse culto não é para eu ou você se sentir bem. Esse culto é para adorar aquele que merece toda adoração. Esse culto não é para mexer com a minha nem com a sua emoção, mas é para adorar ao Senhor. Esse culto não é para satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que você quer, mas é para satisfazer a Deus. Ah, mas eu acho essa música chata. Ah, mas eu acho esse jeito errado. Ah, não! É o jeito que o Senhor quer. Adorá-lo na beleza da sua santidade. Abrir os nossos lábios em louvores ao seu santo nome. Pregação da palavra de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Aleluia, Jesus. E onde que nós descobrimos o modelo? Subindo ao monte. O monte da comunhão. O monte da intimidade. O monte onde Deus revela os seus segredos. Deus tem segredos a revelar aos seus filhos. Deus tem segredos a revelar a você. Deus tem segredo a falar ao teu coração. O que Ele quer de você é: gasta um tempo comigo. Ouve a minha voz te chamando para intimidade. Ouve eu te chamando para intimidade. Sobe, meu filho. Sobe até mim e fica lá no monte. Sobe. Agora paga esse preço dessa intimidade. Discerne qual é a nuvem da minha glória. E agora obedece aquilo que eu te apresento esta noite. Obedece aquilo que eu te apresento em cima do monte. O modelo de Deus. Obedece e vive isso que eu tenho para você. Abra sua Bíblia no Salmo de número 15. Fique em pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Deus nos chama a subir ao Monte Santo do Senhor. Deus nos chama a subir ao Monte Santo do Senhor. Desafio para mim e para você, ouvir a voz de Deus em um mundo de barulho. Entender que há um preço a se pagar pela intimidade. Discernir a nuvem e obedecer o modelo divino. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Se atentamente ouvir a tua voz, obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro, fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será mansidão, sem mentiras fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Queremos entender o teu querer na nossa vida. Declara, igreja, se atentamente, seguir os teus passos, jamais te desviar. Sua atenção, se meu coração se achasse fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer. O que acontece? O deserto então sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei o melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir, obedecer. Aleluia. Gostaria de saber se nesta noite há alguém entre nós que deseja subir esse monte de intimidade, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém essa noite nos visitando e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se há, dá um sinal com a sua mão. Levante a sua mão em sinal de fé, que nós queremos orar por você. Ou alguém que nesta noite deseja se reconciliar com o Senhor, voltar para o Senhor, vem até aqui,
que nós queremos orar por você nesta noite. Há alguém para Jesus essa noite? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igor, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quero. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Igor. Glória a Deus. Está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Há mais alguém essa noite, além do Igor, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Seu nome? Gabriel. Gabriel, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Fica aqui, Gabriel, pertinho, que eu quero orar por você também. Glória a Deus. Há mais alguém para Jesus essa noite, amados? Tem o Igor, Gabriel, a irmã Francisca também aqui, se reconciliando com o Senhor, pedindo perdão de Deus. Há alguém essa noite aqui a mais para Jesus? Se há, eu quero orar por você também essa noite. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, apresentar o Igor e o Gabriel, que estão aceitando a Jesus. Glória a Deus, que bênção, né? Tem toda uma vida pela frente, né? Diz os nossos amigos ibadianos, que a irmã Doris dizia que quando uma criança aceita Jesus, ganhou uma vida inteira, né? Quando é um adulto é só uma meia vida, né? Dizia o pastor Antônio Gonçalves que quando uma criança aceita Jesus é porque o ministério está só começando, né? O pregador, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, apresentar o Igor e o Gabriel ao Senhor Jesus. Quero convidar aqui à frente nosso irmão Paulo Roberto para estar apresentando ao Senhor. A irmã Francisca está se reconciliando com o Senhor. Nosso Deus é um Deus que perdoa. E também apresentar o Igor e o Gabriel ao Senhor, que confessam a Jesus essa noite. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Estou vendo aqui as criancinhas, né? Uma irmã se reconciliando. Há uma festa nos céus. Aleluia! E é coisa maravilhosa aos olhos de Deus. Vamos orar, irmãos, com fé. Senhor Deus de infinita misericórdia, como é bom, meu Pai, estar na Tua presença, Senhor. Ouvir as Tuas palavras, Pai. Aleluia! Aquilo que Tu nos falaste nesta noite, Senhor Deus. Pai, está frutificando nos nossos corações, Senhor. Pai, que nós possamos praticar aquilo que nós ouvimos, Senhor Deus, de Ti nesta noite, Senhor. Agora, meu Pai, estão aqui, Senhor Deus, aleluia, fruto da Tua palavra, Pai. Aleluia, estas criancinhas, Senhor, que Te aceitam nesta noite, Pai. Senhor Deus, como há uma festa no céu, Senhor, por um pecador que se rende aos Teus pés, Senhor. Assim, meu Pai, recebe essas criancinhas, Senhor Deus, e também, meu Pai, a Tua serva que se reconcilia contigo, meu Pai, aleluia, recebe, meu Pai, a Tua serva, Senhor Deus, com os braços dadivosos, Senhor, que Tu tens, meu Pai, sempre abertos para aqueles que querem se chegar a Ti, meu Pai. Assim, Senhor Deus, nos abençoa, Senhor Deus, por esta noite toda, Senhor. Fala aos nossos corações, que Teu Espírito, meu Pai, possa nos lembrar durante todos os dias, Senhor Deus, aquilo que Tu nos falaste nesta noite, Senhor, e que nós estamos gratos e assim cremos, meu Pai, que Teu Espírito assim fará. Assim, meu Pai, nós Te pedimos e já Te agradecemos no santo nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Uma salva de palmas para Jesus, amados. A festa nos céus. Glória a Deus. Podeis ficar em pé, só compartilhar alguns avisos. Irmão Jaime pede uma rápida reunião com os pais dos adolescentes agora após o culto. Vocês permaneçam. É uma reunião rápida com vocês, com os pais. Também, dia 12 de maio, estará iniciando o seminário sobre evangelismo pessoal. Os irmãos que querem evangelizar, ou que estão evangelizando, e querem fazê-lo ainda de uma forma mais excelente,
Dia 12 de maio estará iniciando o seminário sobre evangelismo pessoal. Procurar o irmão Jaime para maiores informações. Também queremos comunicar à Igreja do Senhor Jesus que a caravana missionária para os povos ribeirinhos da Amazônia, as inscrições já estão abertas. Procurar o irmão Jaime, Secretaria de Missões. E haverá uma reunião no dia 29 de abril, no domingo pela manhã, após a escola dominical, dia 29 de abril, para informações sobre os custos da viagem, vacinas, datas e toda a programação da viagem. Então, dia 29 de abril, você que deseja participar conosco, deixe agendado aí. As inscrições permanecem abertas para a pós-graduação em missões urbanas e também, apesar do estacionamento aqui, queremos dizer que o estacionamento no Via Sul continua liberado, tá certo? Para os irmãos que desejam fazê-lo, estacionar lá, podem estacionar, pegar o seu ticket aqui. Quero convidar aqui à frente o irmão Paulo e a Fran, que estão celebrando hoje 12 anos de casados. Glória a Deus, que bênção. Salva de palmas mais bonita, né, amados? Glória a Deus. E vamos orar também nesta ocasião pelo irmão Nélio e sua família. Nosso irmão Felipe falou conosco hoje no início do culto. Tem pedido oração para que o Senhor esteja consolando a família, pois a mamãe do nosso irmão Nélio, que coopera conosco aqui na bateria, ela faleceu e ele precisou viajar para o Rio de Janeiro, está ali junto com a família. A gente pede que a Igreja do Senhor Jesus esteja orando para que o nosso Pai esteja consolando. Uma irmã também do Parque Manibura pede oração da igreja, pois a sua mãe está internada na UTI. A irmã Alexandrina também irá fazer uma cirurgia quarta-feira, às 7 horas, e pede oração toda a igreja por ela. E também a vovó da Daniele, que sofreu um acidente, quebrou a bacia, já fez a cirurgia, graças a Deus, mas que a igreja esteja orando pela recuperação. Orar pelo neto da irmã Mazé também. E o Ministério da Família convida para a reunião na próxima quarta, às 19h30. Convidar o Everto para fazer essa oração, em nome de Jesus. Os irmãos querem parabenizar o irmão Paulo e a irmã Fran. Diga comigo, parabéns! Terça-feira eu os aguardo aqui, no nosso culto de doutrina, e nas sextas-feiras, no nosso culto de oração. Graças a Deus, irmão, vamos orar por todos esses irmãos que necessitam de oração, vamos orar pelas famílias, vamos orar um pelos outros, como ordena a palavra, para que todos sejam abençoados e Deus possa operar maravilhosamente em cada família aqui representada. Quantos querem dizer amém? Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, neste momento, Pai amado, quando nós elevamos nossa oração a Ti, em primeiro lugar de gratidão pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Pai, nós apresentamos a todos quanto estão necessitando de oração, seja por enfermidade, seja por recuperação, seja qual for o motivo, Pai, visita essas vidas, Pai. Ó Deus, põe a Tua mão, passa o Teu bálsamo sobre essas vidas, Pai. Ó, traz a paz, a tranquilidade, a cura se for necessário, Senhor. Faz a Tua obra, porque Tu és o Deus dono de todas as coisas. Porque nós oramos a Ti, Pai, porque Tu conheces toda a anatomia do nosso corpo, Pai. Tu sabe tudo, Tu conheces todas as coisas. Nós oramos, pedimos a bênção sobre esta igreja, Pai, sobre o Teu servo, irmão Paulo, que está completando 12 anos de casamento. Abençoa ele com sua esposa, seus filhos e sua família. Despede-nos todo em paz, leva para os nossos lares em paz, dá noite de bênção, de vitória, de graça, uma semana abençoada na Tua presença, que o inimigo seja derrotado, Pai, e que nós possamos, Pai, esta semana e continuamente, termos dentro de nosso lar e nossas vidas, o modelo do monte, o modelo do céu. Nós te oramos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e aqueles que sobem ao monte da intimidade dizem... Os pais de todos os adolescentes e os adolescentes, por favor, uma rápida reunião com todos os adolescentes e seus pais. Nós precisamos falar acerca da nossa convivência, vigília, e é importante que todos os pais fiquem para uma rápida reunião. Se o irmão puder deixar o som ligado, deixa ligado aí. Todos os pais, por favor.